Voltei, galera, e aí vamos agora falar de novo um pouco sobre acidentes, né? A gente já falou o que é acidente, o que era incidente, o que eram os desvios, quais os tipos de desvios que acontecem, por que eles acontecem. Agora a gente vai falar um pouco sobre as consequências do acidente de trabalho, né? Então, o que esses acidentes, quando acontecem, né? E lembrando que esses acidentes eles vão acontecer dado uma cadeia de coisas, né? Vai acontecer os desvios, as coisas erradas feitas por nós trabalhadores e pelas empresas, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E aí então, após esse tipo de situação acontecer, vão acontecer quase acidentes, que nós chamamos aqui de incidentes, e por fim os acidentes vão acontecer. E quais são essas consequências desses acidentes, né? O que esses acidentes causam no final das contas, né? Que tipos de coisas esses acidentes podem causar, certo? Como eu falei no primeiro vídeo dessa nossa aula, eu disse o seguinte: os acidentes, eles são coisas que acontecem fortuitamente, ou seja, coisas que a gente não espera que aconteça, acontecem de vez em quando, né? É para acontecer de vez em quando, pelo menos, né? E elas são imprevisíveis e são indesejáveis. E elas causam, no final das contas, alguma lesão, seja ela instantânea ou não instantânea. E é exatamente sobre essas consequências do acidente, essas lesões instantâneas ou não instantâneas, que a gente vai falar nesse vídeo, tá certo? A gente vai falar um pouco sobre essas consequências a nós, né, aos trabalhadores, certo? Caso aconteça um acidente, certo? Lembrando mais uma vez que esse acidente vai ser sempre consequência de tudo aquilo que a gente havia falado antes, né? Dos desvios, das condições abaixo do padrão, dos atos abaixo do padrão, dos incidentes acontecendo em cascata, em sequência, e por fim acontecendo os acidentes. E esses acidentes vão ser leves ou graves, acidentes com afastamento ou sem afastamento, ou doenças do trabalho, que a gente vai tratar nesse vídeo de agora, tá bom? Beleza? Então vamos nessa! A consequência básica de um acidente de trabalho são as perdas, certo? Ou seja, uma perda pode ser material ou material e pessoal, certo? Ou seja, para ser considerado um acidente de trabalho, na verdade, basicamente tem que ter o elemento pessoal, tá? O acidente pode acontecer no ambiente de trabalho, mas se ele não tiver uma vítima em si, ele é um acidente que aconteceu no trabalho, mas ele não gerou uma lesão pessoal, certo? Então, as perdas, elas podem ser de várias formas. Podem ser perdas de saúde, né? Perdas no caso de um acidente, no caso de uma doença, pode ser perdas materiais, né? Perdas financeiras para a empresa e etc, tá bom? Então, basicamente, o acidente, ele causa perdas. Seja ela de qual natureza for, pode até ser uma perda ambiental, né? No caso de um acidente que vem afetar o meio ambiente, tá bom? Existem dois tipos de lesões, no caso aqui já falando no fato gerador do acidente em si, né? Que é a lesão, né? O que gera, o que diz que é acidente mesmo é a existência de uma lesão pessoal em algum trabalhador, certo? Então o que a gente vai ter? Uma lesão que é imediata, né? Que é um tipo de lesão, ou uma lesão que é mediata, né? Qual é a diferença? O I ele vai ter o padrão de não, né? Quer dizer não. Então o imediato é o que não é mediato, certo? Ou seja, o que é ali na hora, imediatamente, pá, aconteceu. Então o choque elétrico, o corte, a queda, tudo isso são coisas imediatas, tá bom? Então é uma lesão que se manifesta no momento do acidente, tá bom? Então uma lesão imediata, então ela acontece imediatamente. O que seria uma lesão mediata, uma lesão tardia? É uma lesão que vai acontecer a posteriori, posteriormente, certo? Normalmente essas lesões se caracterizam como sendo o quê? Doenças, certo? Na descrição correta dela é o que? Uma lesão que não se manifesta, certo? Imediatamente após a circunstância acidental da qual resultou, tá bom? Então, basicamente, ela é uma lesão que vai aparecer depois, certo? Ou seja, normalmente é o que a gente vai chamar de doença do trabalho, certo? Ou seja, você de tanto ficar exposto a ruído, certo? Você vai acabar o quê? Ficando surdo com o tempo. De tanto você estar exposto a um gás ou a um vapor cancerígeno, você vai acabar pegando câncer num determinado momento. De tanto você carregar peso de forma inadequada, uma quantidade de peso muito grande, com o tempo você vai acabar desenvolvendo um problema na coluna, ou de tanto você digitar no computador, você vai acabar tendo um problema de lesão pescoço repetitivo, que hoje é conhecido como doenças osteomusculares, tá certo? Então a gente tem uma série de lesões,
certo? Que a gente vai chamar de lesões imediatas ou lesões tardias, tá bom? E essas lesões a gente vai classicamente, né, compará-las e equipará-las a doenças do trabalho, tá bom? Beleza? Então, ó, o que seriam essas doenças do trabalho? São doenças decorrentes do exercício continuado ou intermitente da atividade laborativa capaz de provocar lesão por ação imediata, certo? Então, o que você vai ter? Você vai ter uma exposição a um determinado fator de risco que é do exercício do trabalho, tá certo? Então, como eu já acabei de exemplificar, né? O ruído, a presença de gases no local de trabalho, não sei, uma exposição à radiação, né? Pessoal que trabalha com raio-x, a energia elétrica não entra, por exemplo, tá? Por quê? Porque ela não vai ocasionar, em tese, uma doença a longo prazo, tá certo? Então, você vai ter aí, por exemplo, estando num ambiente hospitalar, vamos falar um pouco aqui do caso da Covid-19, né? Da pandemia atual que a gente está vivendo, certo? Por estar no exercício do trabalho, os médicos, os enfermeiros, eles podem estar se acometendo estar acometidos a possibilidade de vir a ser contaminados com o vírus, certo? Então aquilo ali que ele está, o médico ou o enfermeiro ou qualquer outro profissional da área de saúde que esteja elaborando nesse período de pandemia e que venha a contrair o vírus no local de trabalho, ele está sim sendo acometido por um acidente de trabalho, certo? Lembrando que isso foi inclusive uma coisa que uma das medidas provisórias do presidente Jair Bolsonaro colocou como não havendo essa possibilidade de que a Covid-19 fosse considerada um acidente de trabalho. Tudo bem que ela não possa ser colocada como um acidente de trabalho num ambiente, por exemplo, de empresas privadas comuns, né, que estejam trabalhando em outras áreas. Mas, por exemplo, porque fica muito difícil de dizer se a pessoa pegou em casa ou não. Mas, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando num hospital, por exemplo, né, que está trabalhando num serviço essencial, que tem a chegada de pacientes, ou seja, a possibilidade de que ele pegue nesses ambientes é muito maior, certo? Do que a pessoa pode estar sendo transmitida em casa ou enquanto está fazendo uma compra ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então, é um questionamento, foi colocado numa medida provisória, foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Foi considerado inconstitucional, até porque é óbvio que isso é sim um acidente de trabalho, caso ele seja, a pessoa seja contaminada no ambiente de trabalho, como eu estou comentando com vocês, é uma doença do trabalho, tá bom? A Covid-19 é sim uma doença do trabalho, e a medida provisória 726, se não me engano, ela trazia aí essa não possibilidade de que ela fosse considerada. Isso é completamente errado, completamente equivocado, e o Supremo Tribunal Federal foi lá e tornou aquilo inválido, tá bom? É importante colocar, tá, que essas doenças do trabalho, elas podem gerar várias consequências, podem gerar aposentadorias, podem gerar uma série de afastamento do trabalhador por um período muito extenso, certo? Então, é um custo para o Estado e também é um custo para a empresa e para o próprio trabalhador e sua família, tá? Então, a doença do trabalho, assim como um acidente, ela é muito grave, certo? Porque ela pode acometer o trabalhador a uma doença que dure muitos anos e possa levar, inclusive, até a morte, tá bom? Vamos falar um pouco sobre os tipos de lesão, certo? Existem dois tipos de lesão, basicamente, no que diz respeito ao afastamento do trabalhador ou não, tá bom? Então isso é muito importante que vocês saibam, beleza? O que nós vamos ter? Eu vou ter uma lesão que eu chamo de lesão com afastamento, ou posso ter um tipo de lesão que eu chamo de lesão sem afastamento, tá bom? Isso vai acarretar o que a gente também chama de acidente com afastamento e acidente sem afastamento. É basicamente a mesma definição. No caso, a lesão, estamos falando da perda em si, certo? Da lesão corporal em si. Quando eu falar o acidente, eu estou falando do ato fortuito, imprevisível, inesperado, que a gente não queria que acontecesse, que gerou a própria lesão, tá? Então, quando eu falar lesão e acidente, tomem como sendo mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Então, o acidente sem afastamento é o acidente no qual o trabalhador retorna ao trabalho já até o dia seguinte à ocorrência do acidente ou da lesão sem afastamento, no caso, né? Então, o que a gente diz é o seguinte: por que até o dia seguinte? Porque pode ser que o trabalhador se acometa do acidente às 5 horas da tarde, faltando meia hora para sair do trabalho. Então não dá tempo ele ser atendido num hospital, fazer um curativo ou alguma coisa do tipo e ainda voltar para o trabalho. Mas pode ser que no dia seguinte ele já volte,
certo? Então, percebam isso. Se o trabalhador se acidenta hoje e ele retorna até o dia seguinte ao do acidente, nós dizemos que aquilo ali foi um acidente sem afastamento, certo? Ou seja, é considerado como se fosse um acidente leve, porque não tornou aquele trabalhador inapto ao trabalho por mais de um dia completo, beleza? Então, me acidentei hoje, retorno amanhã, acidente sem afastamento. A partir do momento, no entanto, que o trabalhador se acidenta hoje, não consegue, por conta do acidente, retornar no dia seguinte, só pode voltar a partir do dia seguinte, àquele afastamento inicial, certo? Ou seja, 2 dias após o acidente, nós já estamos ali tratando de um acidente com afastamento, certo? Então, o trabalhador foi acometido de um acidente que gerou um afastamento por mais de um dia inteiro de trabalho, certo? Então, só para exemplificar, me acidentei hoje, não voltei para o trabalho no dia seguinte, a partir do dia seguinte para frente, eu estou tratando de um acidente com afastamento. Ok, pessoal? Então, perceberam a diferença? Voltei no dia seguinte ao do acidente, sem afastamento. Voltei no dia... depois do dia seguinte, nós estamos falando do acidente com afastamento. Beleza? Vamos falar um pouco agora, rapidamente, depois eu vou colocar um material para vocês sobre isso, para vocês lerem, certo? Porque fica melhor vocês lendo um pouco sobre isso, sobre as pirâmides de acidentes, tá bom? Que é exatamente o que a gente trata no que diz respeito àquela questão que eu disse. Os desvios levam aos incidentes, os incidentes levam aos acidentes, certo? Essas pirâmides, elas são experimentos, foram estudos que foram realizados, primeiramente por Henrich, depois por Bird. E depois algumas empresas adaptaram, como por exemplo a Dupont, uma empresa francesa, adaptou isso para os desvios, certo? Mas basicamente o que eles queriam dizer é que incidentes, eles geram os acidentes leves, e esses acidentes leves ou moderados acabam levando a acidentes mais graves ou fatais, certo? Beleza? Então, por exemplo, o Henrich, que foi o primeiro cara que falou dessas pirâmides, ele disse o seguinte: para cada 300 incidentes ou quase acidentes, você tem 29 ou 30, perto de 30, né? Acidentes leves, e geraria um acidente com lesão grave. Tá? Bom, pessoal, então falamos hoje sobre os tipos de acidentes, né? Acidentes com afastamento, acidentes sem afastamento, certo? Então, basicamente, o que a gente falou? Que os acidentes com afastamento normalmente são um pouco mais graves e os acidentes sem afastamento são um pouco mais leves, certo? Ou seja, o trabalhador consegue voltar no dia seguinte, tá bom? Eu vou colocar um material para vocês acerca da pirâmide de acidentes, tá bom? E também um videozinho falando um pouco sobre o que era considerado um acidente leve, o que é considerado um acidente grave e o que é um acidente fatal, que basicamente é um acidente que leva à morte, tá bom? A pirâmide de desvios, ou a pirâmide de Bird, ou a pirâmide de Henrich, que é o que eu vou colocar como material para vocês lerem, tá bom? Vai falar muito bem sobre isso, tá certo? Quantos incidentes acontecem normalmente para gerar um acidente, para gerar um acidente fatal, tá certo? Vou mandar um videozinho também, mais autoexplicativo, mais cheio de brincadeirinhas, de uma construtora, tá? E essa construtora, ela vai explicar com mais detalhes, com mais exemplos, ilustrando bem, tá bom? Como é que essas questões de desvio, do incidente, do acidente, tá? Mas ao mesmo tempo eu quero que vocês observem, prestem bastante atenção, porque é muito interessante, é muito legal esse vídeo, tá certo? Que vai complementar bastante o que a gente tá vendo aqui nessa aula de hoje, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!